falará o Dr. Marcos Vinícius de Camargo Figueiredo, pelo denunciado Mário Fernandes. O Dr. Marcos Vinícius tem a palavra, pelo prazo de 15 minutos. Seja bem-vindo. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Luiz Fux, excelentíssimo ministro Flávio Dino, vossa excelentíssima decana, ministra Carmen Lúcia, e, por último, com total reverência, excelentíssimo ministro, relator. Subo a tribuna hoje como James Donovan, naquele episódio da Guerra Fria, em que, talvez não com a mesma qualidade, mas aquele advogado é convocado na terra do amigo a defender o maior inimigo, aquele espião russo. Mas, ministra Carmen Lúcia, eu quero, na verdade, o fracasso do sucesso de Jonas, o profeta. Nossos clientes já estão condenados por advogados da mais alta baliza desse país e que eu sempre acompanhei nesses 20 anos de atuação. O ápice da advocacia para o advogado é estar aqui, nessa honrosa tribuna, me dirigindo a vossas excelências, que já acompanham há mais de 20 anos por intermédio da TV Justiça. Todo o nosso respeito e reverência. Meu cliente não é inimigo da corte. Não é inimigo da corte, ministro relator, excelentíssimo ministro relator. Meu cliente não atentou contra a vida de vossa excelência. A denúncia será recebida contra ele. Mas o que nós esperamos é que essa denúncia seja recebida com lastro apenas e exclusivo em elementos de informação. Nada mais do que isso. Eu não tenho tempo para estabelecer um debate dialético. Denúncia não é recebida com base em prova. O que legitima a condenação é a prova. Elemento de informação submetido ao crivo da ampla defesa e do contraditório. Jonas, então, é convocado por Deus para se dirigir à cidade de Nínive e lá informar do castigo divino. Ele tenta se esquivar, mas acaba tendo que cumprir aquela missão de Deus. E cumpre tão bem que os seus moradores e o rei se redimem em jejum e ele cai em desgraça, porque ele não poderia aceitar que contra os seus inimigos Deus conferisse a misericórdia. E aí nasce o adágio. Toda misericórdia aos meus, mas todo rigor de juízo aos inimigos. Eu quero o fracasso de Jonas. Eu quero o fracasso de Jonas. Excelentíssimo ministro, professor de todos nós, estudei na faculdade, comissão comentada de Vossa Excelência. Mas superado essa reverência, porque direito tem quem direito anda, mas qual é a ideologia que estabelece quem direito anda ou como direito anda? Saudando o ilustre procurador, me perdoe, não me dirigi a reverência a Vossa Excelência, professor Paulo Gonet, me perdoe, mas sendo feito ainda em tempo. É essa ideologia que buscou a literatura do Jonas, o sucesso do fracasso, é a mesma ideologia que podemos transportar para o processo penal. Porque é impossível que a sentença esteja pronta antes do devido processo legal. Excelentíssimo ministro relator, permita essa defesa que ela possa, com muito respeito, participar do convencimento de Vossa Excelência. São as diretrizes de José Frederico Marques. Ele dizia, não se alcança ampla defesa se não se garantir a quem se defende o poder de também interferir na consciência de quem julga. Sem isso, não existe devido processo legal, muito menos ampla defesa e contraditório. Superada essa questão inicial, sempre de reverência, que é impositiva ao advogado, eu preciso rapidamente solicitar o deferimento da preliminar, ainda que ela tenha sido julgada por intermédio do núcleo 1, tendo em vista aquelas palavras de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Trata-se de incompetência absoluta, que não morrerá nem fadará no tempo. O que ocorrera dia 11 de março, com o máximo de respeito, foi a modificação de um entendimento de 2 décadas, ministro Flávio Dino, nesta Suprema Corte. 2001, súmula 394. Ela é cancelada. Vem o governo Fernando Henrique e edita a Lei 10.628 de 2002, repristinando o entendimento da súmula. 2005 é revogada
por meio de uma ação direta. Portanto, mantendo-se cessada a função, cessado o foro. Em 2018, na ação penal 937, o ministro Barroso não modifica o entendimento, apenas diz: não bastasse a perda da função ou, estando o agente na função, ele então só faria jus à prerrogativa de foro perante essa Suprema Corte, desde que o fato criminoso imputado na denúncia tenha relação com o exercício da função. Portanto, 11 de março, Sua Excelência, o ministro Luiz Fux tem toda a razão. O tema era pacificado. Ele não restou pacificado por intermédio do julgamento do dia 11 de março, com a decisão de Vossa Excelência e as divergências que o acompanharam. Aquela discussão trazida pelo eminente ministro relator, relacionando-se ao artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, dizendo que o presidente não faria jus ao julgamento do plenário, tendo em vista que ele não está no exercício da função, o que retiraria dele aquela prerrogativa constitucional de ter autorização da Câmara para tanto. Desconheço ainda um precedente de que a Suprema Corte tenha julgado um presidente da República no exercício da função. Mas onde existem as mesmas razões, devem incidir os mesmos fundamentos. É uma doutrina proclamada por Sean Perelman. Então, exercia-se a função, perdeu a função, mas perdida a função, ele é presidente, fixa a competência da Suprema Corte. Agora, porque ele não tem a prerrogativa trazida no artigo 86, sempre com o máximo de respeito, excelentíssimo ministro, porque ele não tem essa prerrogativa de ser julgado, então, pelo Pleno, logo se retira a competência daquele órgão jurisdicional. O fato de terem sido julgadas 1.494 ações, ela não retira de toque a pedra fundamental que é, de fato, essa discussão, sendo certo que essa competência ela se estabeleceu por intermédio do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que não tem força de lei. O regimento do Supremo não tem força de lei para fixar competência constitucional. O regimento do Supremo tem força de lei, nos limites do artigo 96, para estabelecer tudo aquilo que não envolve matéria de processo na linha do artigo 22 e muito menos competência em relação ou descortinada pela Constituição Federal. E aí eu passo para o ponto mais importante, porque respeitosamente sabemos que a denúncia será recebida, mas que a tempo e a modo nós poderemos discutir tudo aquilo que Suas Excelências colocaram no julgamento anterior. Tentativa como elemento subjetivo do tipo. Nós não estamos aqui a discutir um fato incontroverso. Todos respondem por tentativa, embora na capitulação eu não vejo o artigo 14 inserido como causa de diminuição de pena, direito adquirido. Tentativa é uma norma de adequação típica imediata. Essa qualificação jurídica impede que a tentativa seja tida, ministro Flávio Dino, com uma conduta autônoma por vontade do legislador. Porque a vontade do legislador é vinculada, aliás, como toda vontade numa democracia. Tentativa não pode nunca se estabelecer como elemento subjetivo do tipo, porque é causa de diminuição da pena. Ela não arranha a Constituição, como disse Sua Excelência. Há pouco tempo assomava essa... Mas isso tudo nós discutiremos, essa beleza de teoria geral do crime, no curso de defesa. Mas como o meu cliente vai se defender preso? Ele foi submetido a uma medida cautelar em 8 de fevereiro de 2024. E junto com a medida cautelar, Sua Excelência impôs uma série de medidas cautelares diversas. No dia 19/11, ele foi preso. E foi preso, eminente procurador, com base exclusiva nessa minuta. Ministro Alexandre de Moraes, eu tive sempre com muita reverência me dirijo a Vossa Excelência. Eu tive o cuidado de ver, rever e ouvir por 4 vezes o depoimento do dia 21 de novembro que Vossa Excelência presidia.
Com relação à validade e eficácia desse negócio jurídico personalíssimo, discutiremos também a tempo e a modo. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que é fato incontroverso, é dever de lealdade deste advogado. Eu não tenho tempo de passar na tela o que diga a Vossas Excelências, mas é dever de lealdade desse advogado, de respeito e reverência a essa Suprema Corte, dizer a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, fato incontroverso. Essa minuta não foi apresentada a quem quer que seja. E a repercussão material, jurídica, penal desta conclusão, ela será discutida no devido processo legal. Fato incontroverso. Fato incontroverso, ministro presidente. No dia 19, o colaborador é ouvido e diz, nunca tomei conhecimento. No dia 21, nos trechos que cabe destacar no vídeo 1, 12 minutos de 18 a 12 minutos e 25, vídeo 1, 17 minutos e 10 segundos, mais 17:40, no vídeo 3, 26 minutos e 51 segundos. Em nenhum desses trechos que se relaciona ao meu cliente que honrosamente represento e que não é inimigo dessa corte, nem de Sua Excelência o ministro relator, o punhal, a minuta do punhal, teria sido apresentada a quem quer que seja. O ministro Teori Zavascki, ele dizia que, inquestionável ainda, que a prisão cautelar não pode nem deve ser utilizada pelo poder público como instrumento de punição antecipada, tal como respeitosamente está sendo aplicada ao meu constituinte. Por fim, devo reverência ainda ao princípio da isonomia, que deve também reger no âmbito das medidas cautelares, e não havendo, conforme já dito, atos concretos específicos que comprovem a intenção de furtar-se a aplicação da lei penal ou que indica risco à ordem pública. É de se garantir a liberdade tal qual garantida aos outros envolvidos nesse caso concreto. Apenas um reparo respeitoso à fala do excelentíssimo procurador, professor Paulo Gonet. A defesa jamais pediu que fosse franqueada, nunca pediu que fosse franqueada ao meu cliente acesso a computador ou qualquer outro meio eletrônico, excelentíssimo relator. O que a defesa pediu é que se permita ela entrar com o computador, porque são milhares e milhares de folhas, professor Paulo Gonet, impossibilitando que a defesa as imprima, impossibilitando que a defesa possa, num universo extenso de horas e horas de mídia, debater esse processo, razão pela qual não se permite aí a paridade de armas e nem que ele exerça ampla defesa naquele plano colocado por José Frederico Marques. A liberdade, ainda que domiciliar, é a medida que se impõe. Porque entre o interregno de tempo, ministro Fux, de 8 de fevereiro, quando aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, e a prisão por um fato exclusivo e baseado nessa minuta, que não foi entregue a quem quer que seja. Eu não posso aqui dizer da impressão. O debate agora não é dialético. Seria covardia com a defesa trazer esses elementos, sempre com o máximo de respeito ao ministro relator. Ah, tem impressão. Tudo bem, tem uma impressão. E quem disse que essa impressão foi entregue a quem quer que seja? A metodologia da polícia era herb. Era ligação, era mensagem. A minuta do Copa 22 foi impressa. A suposta minuta do 142 também foi impressa. E a mídia entendia que a minuta do punhal vermelho também tinha sido encontrada impressa, quando na verdade não foi. E nós desmistificamos isso. Permita, ministro, excelentíssimo ministro relator, com toda a nossa reverência, permita-nos poder invadir, com todo respeito, o seu nível de consciência. Permita-nos exercer ampla defesa e contraditório. Todo o nosso respeito e reverência, ministro. Os elementos com relação ao cerceamento de defesa, e já para finalizar, nós estamos apresentando um laudo pericial que vai demonstrar, ministro Flávio Dino, que nós ainda não temos a cadeia de custódia, mas eu não estou discutindo isso aqui agora. O juiz é sumaríssimo. Quero defender meu cliente um devido processo legal, mas eu preciso dessa cadeia de custódia, porque, embora já seja fato incontroverso que essa minuta não foi o desafio, com muito respeito, trazer nas 877 páginas do relatório e nas 270 da denúncia um ponto de conexão. O elemento de informação, o paradigma, já para finalizar, excelentíssimo presidente, o paradigma
para o exercício de defesa, ou melhor dizendo, o ponto de referência para o exercício de defesa, não é a acusação. Não é a acusação que define. Tudo que a acusação tinha para o recebimento da denúncia, a defesa teve, tudo bem. Eu discordo, mas aceito para esse momento. Agora, para o exercício da ampla defesa, não. Porque senão não se equipara a paridade de armas. O recorte da prova com o recebimento da denúncia cabe apenas e tão somente à defesa. A ninguém mais. Portanto, não pode ser ponto de referência ou ponto de partida a acusação. E eu preciso, para finalizar, efetivamente finalizar, excelentíssimo ministro-presidente, dessa cadeia de custódia para demonstrar com maior firmeza a ausência de convergência entre o que se diz Operação Luneta, Operação Punhal Verde-Amarelo, ou melhor dizendo, Minuta Punhal Verde-Amarelo e Copa 22. Perdoe pelo excesso do tempo. Como disse a Vossas Excelências, não critiquei a advocacia de alta escola porque tenho tentado me esforçar para um dia, talvez, quem saiba, essas minhas limitações permitirem integrá-la também, mas pedi a Vossas Excelências que permitam a defesa invadir a esfera de consciência de Vossas Excelências. Não se convençam antes da hora. É tudo que se suplica dessa honrosa tribuna. Gente, Agradeço, vocês notaram que eles não estão falando o nome do Alexandre de Moraes. Todos eles, todos os advogados. Silvinei Vasques.